A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Amigos, irmãos, famílias do céu e da terra, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Então, com a nossa saudação de paz e de boa vontade, damos início à transmissão da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus. Nós agradecemos muito a todos que estão aqui presentes nesse momento, nessa live ao vivo,
E agradecemos também a você que vai estar assistindo essa gravação depois. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos, como sempre fazemos aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a religião do amor universal, vamos nos concentrar fazendo o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração, e logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, nós vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos juntos orar. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Olá, pessoal, Deus está presente. Boa noite com Jesus a todo mundo. É uma alegria receber todos vocês aqui no nosso encontro de segunda-feira, né? A nossa reunião no lar, que já não é só da família Zanetti Nora, é de muitas famílias de boa vontade que nos honram aqui e estão sempre aqui com a gente, ou aqui participando, né? Ao vivo ou assistindo a gravação depois. A gente fica muito lisonjeado, tá bom? Então, cumprimentar todo mundo aqui, irmã Maria Nazaré, pessoal lá de Aguaí, beijo para vocês, irmã Deise, e o irmão Rafael também estão por aqui, irmã Isilda, irmã Isilda, seja bem-vinda novamente, Deus está presente, é um prazer recebê-los todos aqui, hein, gente? Muito bem, gente, sem mais delongas aqui em casa, né? Eu e minha família, junto com vocês, é claro, estamos estudando esse livro do irmão Paiva, Os Mortos Não Morrem, tá? E já estamos agora na página 378. Essa edição minha aqui é a primeira edição e estamos finalizando o capítulo Materializações nos Atos dos Apóstolos de Jesus, parte 5, final, tá bom? Página 378, subtítulo O cuidado com o desligamento do espírito. Ok? Vamos lá? Diz então o autor: ora, esses resultados em muito dialogam com a visão de tradições espirituais no que tange ao desligamento da alma do corpo físico a partir do instante do óbito. É só para recapitular, tá, pessoal? A irmã Olívia chegou. Tudo bem, irmã Olívia? Seja bem-vinda. Deus está presente. Tudo bom com a senhora? Bom. Opa, então tá bom. Só para recapitular, né, gente? Na segunda-feira passada, a gente viu algumas... o registro, né, da ciência registrando a áurea de cada pessoa, ou seja, a vibração do espírito medido por máquinas humanas, podemos dizer assim, né? Então, agora o meu pai está desmembrando esse assunto agora com um olhar sobre o desligamento do espírito perante o corpo físico, tá bom? Se de repente você quiser saber mais, só procurar aí. Nós temos a reunião gravada, né, da última segunda-feira. É só você procurar aí no nosso canal aí, você vai achar a reunião e vai poder assistir de novo quantas vezes quiser, tá? Então, o irmão pai tá emendando aqui o assunto. O espírito Emmanuel, em suas explanações trazidas à Terra pela sensitividade de Chico Xavier, na famosa entrevista que o médium brasileiro concedeu em 28 de julho de 1971, no programa Pinga Fogo, da antiga TV Tupi, em São Paulo, capital, aqui já citada, explicou ser necessário o prazo de, no mínimo, 72 horas para a conclusão desse processo. Ou então, em outras palavras, 3 dias, né? É isso? 72 horas, 3 dias, né? Mas é importante observar que não há um tempo exato, pois dependerá sempre do amadurecimento espiritual de cada criatura e das circunstâncias do desenlace. E no livro O Consolador, Emmanuel ainda ressalta: existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o, entre aspas, tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. E nessa mesma obra, prossegue o irmão Paiva Neto, acerca das graves consequências do suicídio, elucidou o benfeitor espiritual. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue, com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos
em virtude de sua decisão tocada pela suprema rebeldia. Suicidas a que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático, indefinidamente. Comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo, abandonado no seio da terra, verminando e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e da suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Sobre o natural ciclo de nascer, morrer e renascer, que precisa ser compreendido e respeitado em seu amplo sentido, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Moisés registra a revelação do Senhor. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E observem novamente o que Salomão ainda explicita em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Diante disso, somente podemos almejar que a permanência do nosso corpo na terra, com suas transformações orgânicas após o desligamento, e o regresso da nossa alma ao mundo espiritual, ocorram no momento exato, determinado por Deus, e sob a absoluta regência das leis de amor fraternal que conduzem toda a vida no cosmos. Gente, daí mais uma lição importante para a nossa reflexão hoje. Nós já tocamos nesse assunto em algum momento, e agora vem a baila novamente, para justamente elucidar. A gente sempre fala que as reuniões da religião divina, seja nas nossas igrejas, seja de forma online, seja pela comunicação 100% Jesus, né, que é a nossa mídia oficial e tudo mais, a gente sempre procura elucidar, ou seja, sempre procura trazer ensinamentos para que a gente vá construindo na nossa cabeça as leis e as regras espirituais que conduzem a nossa vida. Quando a gente sai da ignorância das coisas, naturalmente os nossos acertos são maiores. Então a gente consegue ir dosando e ir equilibrando a nossa vida de uma maneira ainda mais competente. Para quem participou das reuniões ou esteve presente nas igrejas, ou acompanhou pela comunicação 100% Jesus, né? No sábado falamos sobre a amizade, né? Onde o pilar da existência de felicidade verdadeira das pessoas é a amizade. Então, a religião divina, ela se coloca como essa grande amiga nossa, né? Como essa grande mãe, justamente o quê, gente? Nos avisando desses acontecimentos espirituais, né? Justamente nos ajudando a cuidar melhor de nós mesmos, que inclusive foi o tema de ontem, da reunião pelo fortalecimento da família. Então veja como que tudo está interligado, tudo converge num só entendimento. Então, o processo de desligamento, pessoal, é um processo que não é rápido ou fácil, mas também não é deveras complicado. Muitas vezes, como o irmão Paiva deixou claro aqui, né, junto com as palavras de Emmanuel, o Espírito, muito depende do grau de entendimento de cada pessoa nesse momento. Por isso que quanto mais conhecemos as leis espirituais e a entendemos, porque não adianta só conhecer, tá? Eu conheço, eu decorei, mas eu não aplico, eu não entendo, então é apenas uma informação, não virou conhecimento.
né? Quando a gente só decora algo, é uma informação. Agora, quando a gente aplica e compreende, aí vira um conhecimento de verdade para todos nós. Então, o desligamento depende muito da clareza da pessoa no que ela recebeu de informação e transformou aquilo em conhecimento. Então, no nosso desenlace espiritual, se entendermos e compreendermos, já que a vida continua, que nós não vamos simplesmente deixar de existir, né? Então, são esses vários fatores que nos levam a um desenlace mais tranquilo. Mas vocês viram, né, a orientação aqui de Emmanuel, olha que interessante, né? Ele fala desses 72 horas, gente, por quê? É uma ligação muito forte entre espírito, perispírito, que é o que liga, né, o espírito ao corpo, e o próprio corpo. Então, fazer esse desenlace, gente, é quase que, né irmã Lucely? E tirando cada costurinha, cada ponto que se liga, bem. Olha a delicadeza dos irmãos espirituais, né? Eles preparam esse desenlace, não é de uma hora para outra, não é no estalar de dedos. Muita gente pensa que é assim, não. É toda uma preparação. Ah, irmão Rafael, mas então, e aqueles que, né, retornam à pátria espiritual, por exemplo, num acidente? Se isso já estava traçado na vida daquela pessoa ou daquelas pessoas, o corpo e o perispírito e o espírito já vão sendo preparados para tudo isso, né? Para que na hora do momento já esteja tudo, né, nos conformes, desligado, vamos dizer assim. E daí entra uma outra percepção, gente, e uma outra visão da religião divina, por exemplo, quanto à cremação. Se durante 72 horas, ou seja, se durante 3 dias o espírito ainda tem as sensações do corpo, imagina, gente, imagina para alguém que ainda não conseguiu se desligar totalmente e ela é cremada, então significa que a pessoa, né, o espírito vai ter a sensação de queimadura. Isso é legal, gente? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, por isso que tem que ter muita sensibilidade nesse momento, muita calma, né? A gente, novamente, né? Nós, como humanidade, ainda não entendemos muito e não conseguimos compreender o fenômeno da morte. E, novamente, tá, gente? A religião divina, né, com esse pensamento, não significa que ela é insensível, tá? Não é isso. Eu sei que vocês entendem, mas a gente reforça aqui esse posicionamento. Não é que a gente é insensível, mas que a gente precisa, né, como humanidade, que já viemos e voltamos. Nós já morremos várias vezes, né, materialmente falando. Não foi uma, não foi duas, não foi três, já várias vezes já passamos por esse processo. Então já é hora da humanidade já entender um pouco mais. Por isso, aqui o livro Os Mortos Não Morrem, né? Então, exige, né, esses momentos exigem de nós muita cautela, né, muita sensibilidade, né? Ah, mas, né, eu usei aqui o exemplo da cremação. Ah, mas a pessoa pediu para ser cremada, foi sempre um pedido dela, ok. Custa esperar um pouquinho, de repente, né? Alguns dias a mais, de repente, não vão fazer tanta diferença nesse sentido. Porque, gente, os relatos espirituais são muito dramáticos, né? A gente, aqui na religião divina, através de indicações, né, do irmão Paiva Neto, até do irmão Zarur, né, de algumas literaturas espirituais, a gente já teve acesso, né, irmão Luceli, a relatos, assim, muito dramáticos, né? Como o Emmanuel colocou aqui, né, de espíritos que, não preparados, veem o seu corpo apodrecendo. Imagina, gente, né? Imagina você ficar ali porque não está entendendo o que está acontecendo. Então, olha o quanto que a gente pode melhorar, né? E aí, nesse sentido, entra nós, né, os vivos aqui na Terra, né? É claro que somos vivos eternamente, mas entra um trabalho nosso, né? No sentido de
passar essa mensagem adiante, né, da maneira que a gente puder e ajudar, né, gente? Por exemplo, eu fico pensando muito, né, acho que eu já comentei isso aqui com vocês, mas eu fico pensando muito, por exemplo, no nosso papel quando a gente vai frequentar um velório, por exemplo, né? A gente, materialmente falando, a gente não sabe o estado daquele irmão ou daquela irmã, como está. Existem relatos espirituais, eu não lembro qual livro, mãe, pois a senhora lembrar, a senhora fala aí, mas há um livro, né, que a mãe tá ali, né, acolhendo o próprio filho que desencarnou, né, e, e aí os amigos chegam e começam, sabe, aquela conversinha, né, lembrar de histórias, e o espírito daquele filho começa a ficar atribulado, porque ele sente as vibrações. Já não tem mais o corpo humano, né? Ali as vibrações são 100%, né? Então, o quanto que isso atrapalha, né? Eu acho que também aqui tem um relato lá do irmão Jacob, né? Que ele recebe uma luz apenas, né? No velório dele, na passagem dele. E aí ele vai ver depois que essa luz era uma senhora que passou em frente ao velório e fez uma oração. E foi a única luz que ele recebeu naquele dia. Então, que tal, né? Aí é um raciocínio nosso, que tal? Se nós, naturalmente, né, socialmente, a gente passa por esses momentos, né? Às vezes é convidado para estar, né, enfim, né, para passar por esse momento. Qual que é a nossa postura? Ah, irmão Rafael, quer dizer que então é para chegar lá e não falar nada com ninguém? Claro que não, né, gente? Novamente, não, nada de extremismos nesse sentido, é para a gente refletir. Então, né, olha, Rafael, né, faleceu um amigo meu, foi um parente, ou foi um parente próximo a nós, vamos elevar o nosso pensamento, vamos fazer oração. Às vezes, é o único alimento, é o único acolhimento que aquela alma vai ter, gente. Que coisa, né? E aí o irmão Paiva nos lembra, essa frase eu não esqueço, gente, olha. Eu ouvi quando soldadinho de Deus, talvez, mas eu não esqueço, né? Mas ele disse, né? Vamos orar por aqueles que retornaram à pátria espiritual, para que quando for a nossa vez, alguém ore por nós, né? Então vamos orar. Irmão Rafael, eu estava passando ali, vi um cortejo, né, passei em frente ao velório da minha cidade. Faça uma oração. Não importa se você conhece ou não conhece, mas faça. Às vezes é tudo o que aquela alma precisa, né? É uma maneira da gente começar a mudar a nossa postura, né? Às vezes a gente vai, né, em velórios e tudo mais, e aí se apega a conversas paralelas e tudo mais, mas a gente está pensando naquele que está retornando à pátria espiritual. Às vezes aquela pessoa já está totalmente desligada, né? E ela está já sendo recebida pelos seus entes queridos, né? No mundo espiritual, mas às vezes não, gente. Isso é caridade também, sabiam? Isso é caridade, né? Então, que a gente faça, né? Que a gente repense as nossas posturas. E uma última coisa que eu queria comentar, que foi dita aqui no livro, foi a questão do suicídio. Novamente, né? O suicídio, dizia o saudoso irmão Alziro Zarur, não resolve as angústias de ninguém, né? Então, novamente, né, se a gente atentar contra a nossa própria vida, vai ser algo muito danoso, né? Para aqueles que já tiveram a oportunidade de assistir, por exemplo, tem um filme, né, Nosso Lar, já um pouco antigo, acho que foi lançado em 2010, alguma coisa assim, mostra um pouco dessa trajetória de André Luiz, né, dele sofrendo ali, revivendo muitas coisas, né? Você vê que o espírito suicida, ele infelizmente fica revivendo a morte dele várias e várias e várias vezes, né? Então, olha que destinação infeliz. E mesmo assim, gente, mesmo assim, esse espírito errante, ele ainda tem um local para estar, né? É o chamado Vale dos Suicidas. Ainda assim, isso é uma demonstração de caridade de Deus, né? De Jesus. Ainda tem um local para que eles, em algum momento, possam repensar naquilo que fizeram. Então, gente, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, né? A gente
trabalha muito, né, nesse sentido de levar essas mensagens, e uma delas é justamente de que o suicídio não vai resolver o problema. Ah, ele se matou heroicamente. Não, não foi heróico. Não foi. Fugir das suas obrigações só aumenta os seus débitos. Guardadas as devidas proporções do exemplo, mas se você adquirir uma dívida num banco e não pagar, a dívida só vai aumentar, né? Fazendo isso contra a nossa própria vida, né? Contra uma lei que é de Deus, a gente vai só aumentar esses débitos e o sofrimento. Então, novamente, né? Eu sei que eu sempre cito aqui, mas fica aqui como dica: ouça a radionovela Memórias de um Suicida, tá bom? Ouça. É uma demonstração de muito esclarecimento espiritual, gente. Mas de muito esclarecimento espiritual. A gente vê ali o quão é importante as pessoas entenderem essa mensagem, né? Muita gente, né, procura esse caminho, né, porque acha que ah, vamos, já vamos acabar com esse sofrimento aqui. A vida não continua, então deixa eu acabar aqui. Lê do engano, né? Lê do engano, né? É, a gente leu, né, alguns dias atrás, aquela mensagem do irmão Bezerra de Menezes, Espírito, né, nesse livro novo dele, né, Reflexões de Jesus e Suas Leis, né, ele falando como que se regressa ao mundo espiritual, né, e ele fala, olha, é um assunto que apavora a tanta gente, né, apavora todo mundo, mas se retorna no mundo espiritual no momento exato, na hora exata, fazendo boas obras, né, é o que a gente entrega de verdade, né, então é o que a gente tem que se focar. Mas é isso. Vamos lá, Mona. Quer puxar aí os comentários? Fique à vontade. Seja bem-vinda. Deus está presente. Viva Jesus. De ter que. Eu já li esse trecho quando lançou, né, mãe? Eu comecei a ler, mas eu não entendi essa parte que ele fala. Eu vou precisar dessa ajuda, Rafa, porque eu já li isso aqui, mas tem uma parte que eu não entendi, que ele. O próprio texto fala, o cuidado com o desligamento do espírito. Acho que eu não entendi isso. Desligamento do espírito. Preciso da sua ajuda, que eu não entendi. Olha, Não. Mona, o desligamento do espírito é quando nós retornamos para o mundo espiritual. Entende? O seu corpo, o meu corpo, de qualquer pessoa vai ficar aqui e nós retornamos para o mundo espiritual. Então, é um desligamento. O corpo só está vivo, ele só tem vida, né? O tônus vital, como o Emmanuel utiliza aí, porque ele é animado pelo espírito. A partir do momento que o espírito se desliga do corpo, o corpo desliga, que nem desligar uma TV. Você desligou. Entendi. Obrigada. De nada. Então, isso que é importante a gente aprender, tá vendo? Eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito com o irmão Paiva, às vezes eu aprendo com a minha mãe. Olha quanta coisa que eu não sei explicar, vai pedir para minha mãe ajuda. Eu peço para o pessoal explicar para quê? Não adianta eu falar isso eu não entendo. Você não entende o que é, né? Como você falou, não adianta a gente falar para a pessoa que isso, mas se você não sabe, se você não estudou, então é muito importante, porque da rádio novela Memória Suicida, ele mostra isso, que quando veio naquelas tripulações que ele passou, aquele sofrimento, que bichinho de brosso, que fica falando na cabeça, tá até arrepio. Gente, eu ouvi essa radionovela, olha, eu fiquei tanto arrepiada, Rafael do céu. Eu não queria até tampar o ouvido, que é tão terrível. Imagina você ali sofrendo, seu espírito ali sofrendo, aí depois pede, pelo amor de Deus, quer voltar para a família, quer ter minha família. O próprio Jesus você não pode voltar, seu espírito está ligado ali. Tá ligado o quê?
tá ligado ali o que você fez. Você se matou. Matou você mesmo. Então, o seu espírito tá ali ligado aí. Então, é importante, é muito bom a gente, que eu recomendo também aqui em casa, né? Que eu vejo muito meus amigos, sempre falava, ouve a radionovela Memória e Suicídio, que aí você vai entender o que é o lado ruim da pessoa. Eu sempre falo isso quando a gente vai na casa da Odete, né, mãe? Tem um filho, sei quem que queria suicidar. O esposo dela que suicidou. O esposo dela suicidou. Aí eu falei para ela assim, por Ita ter ouvido a radionovela antes dele feito isso. Ela perguntou por quê? Porque se ele ouvir a radionovela quando o sofrimento do irmão, aí ele ia saber, poxa, tá melhor não ressuscitar, que ele ia sofrer isso. Mas como ele fez isso, ele vai acabando sofrendo lá no mundo espiritual. Ele vai sofrer tudo que ele fez. Então, a gente tem que orar assim. Que passou lá ver o irmão, ver uma irmã, um amigo, né? Que voltou à paz espiritual. É como você falou, é uma oração. Porque a oração fortalece o espírito. Porque ele, como a mãe sempre fala nas pregações, e ela sempre fala isso na reunião da Comunhão com Deus, sempre guardo isso. Porque eu aprendo tudo na reunião da Comunhão com Deus, com os pregadores, eu aprendo. E ela sempre fala isso. Porque a gente ora para a pessoa que voltou ao mundo espiritual, aí ela fala assim, é bom a gente orar porque o espírito da pessoa vai receber essa oração. Ela recebe. Como o meu pai sempre fala, a oração é alimento da alma. Se a gente orar, a gente está alimentando a alma do espírito daquele ente querido que está na paz espiritual. Porque a oração ela é importante a gente orar, é importante porque não adianta ficar ali lamentando, chorando, que quanto mais a gente ficar ali nervoso, mais a gente fica ali querendo segurar, o espírito do nosso ente querido vai receber isso, porque ele sente, nessa ligação, e ele sente isso. Então, é importante a gente orar. A maior maneira do mundo é a oração. O meu pai sempre fala, ore por seu ente querido, né? Como você disse na reunião ontem. Pega os nomes do ente querido, põe no livro de prece, né? Aí põe na folha que vai ler, você põe lá para a pessoa ler. Na hora do anjo vai ler, põe o nome, que também ele vai receber essa oração. Porque lá na igreja todo mundo vai estar orando por espírito dele, por espírito dela, por espírito de todos aqueles que botou a paz espiritual. Porque a gente orando, a gente faz uma corrente de prece para quê? Para a gente, o espírito recebe essa oração, como você sempre fala. Quando a gente voltar para o mundo espiritual, a pessoa que está aqui na Terra vai orar pela gente que botou a paz espiritual. Por isso que a gente tem que orar, a gente tem que não lembrando das coisas ruins, mas lembrando das coisas boas que a pessoa fez, né, mãe? As coisas boas que ela fez aqui na Terra que é mais importante. É orar, faz fé e faz fé para o Espírito. Muito bem. Muito bom, mano. Parabéns aí. E é isso, tá, gente? Né? Quando a gente tiver alguma dúvida, pergunte mesmo, tá? Se soubermos responder, a gente responde. Se não soubermos, a gente vai procurar aí a resposta, né? Mas é isso. É perguntando que se aprende. Parabéns, mano. Obrigado aí. Irmã Nilceli, conhecido como minha mãe, vamos lá.
Deus está presente a todos, viva Jesus em nossos corações para sempre. Muitos esclarecimentos, e isso é tão importante para nós nos prepararmos para esse momento, né? Como Emmanuel está dizendo aqui, na hora exata, né? No momento exato, para que a gente possa realmente receber aí a proteção, o atendimento que é necessário, né? Aqui, nós vemos aqui Emmanuel e também o irmão Paiva falando sobre isso, e olha só, esse esclarecimento é importante, porque o irmão Paiva está propagando esse conhecimento aqui, que já foi trazido, olha só, há quanto tempo, né, gente? Em 1971, né, já foi falado sobre isso, mas muitas pessoas não tinham esse conhecimento. Lá no meu serviço mesmo, quando eu trabalhava, o meu chefe mesmo, ele sempre falava que ele queria ser cremado. Aí um dia a gente conversando, que aquela revista que veio também falando, né, sobre esse tempo de espera, e eu sempre passava a revista para ele. Aí eu passei a revista e falei para ele, tem um assunto muito importante aí na revista que vai ser muito bom o senhor ler. Aí ele leu, depois ele veio falar comigo, ele, meu Deus do céu, ainda bem que essa revista chegou na minha mão, porque senão eu ia fazer algo errado, porque na cabeça dele ele achava que morreu, já ia logo lá e já cremava, né? Então, são conhecimentos que ajudam as pessoas, que ajudam a se preparar para esse momento, né? E como você citou aí também sobre os velórios, né, gente? A gente já foi esclarecido sobre isso, que tem gente que chega no velório, por exemplo, a pessoa morreu de acidente. Aí a pessoa chega lá e ela fica perguntando como é que foi, o que aconteceu, entendeu? E isso não é bom para o espírito. Né? Como você disse, a gente tem que chegar lá, claro, ele não vai conversar, mas procurar estar a todo momento, ou lembrando das coisas boas que aconteceu, e também a oração, né? Aí é o diferencial, né, que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo traz para nós. Por exemplo, nos velórios, colocar a música, né? Colocar aquelas músicas elevadas, colocar prece, para manter ali aquele ambiente em sintonia, para que a gente possa também estar ajudando naquele momento. Porque é um momento, claro, é um momento, como você disse, não é insensível. Claro que as pessoas ali vão estar sentindo o primeiro sentimento, né, pensamento que vem de perda. Então, mas não, a gente sabe, a gente não perde ninguém. É uma separação momentânea que num dia a gente vai se encontrar novamente. Mas isso tudo, mesmo tendo esse conhecimento, não é lógico que a gente vai sentir, vai chorar, vai se abalar. Afinal de contas, é um ente querido que você conviveu muito tempo ali. Mas a gente não pode deixar que esses sentimentos se tornem desespero, né? Se torne em aflição, porque isso vai passar para aquele espírito, como você disse, às vezes a gente tem vários relatos, né? Os livros de André Luiz, psicografado pelo irmão Chico Xavier, né? Que é através de Emmanuel, ele traz isso para a gente, né? Existem espíritos que já são retirados imediatamente, né? Já é levado. Agora, tem outros que acompanham ali o velório. É o caso lá do próprio irmão Jacob, ele estava acompanhando o velório dele. E as pessoas ali não estavam conversando dos assuntos, e como você disse, a pessoa lá do outro lado da rua que fez uma oração, e aquilo foi uma luz para ele. Então, mãe, e Jacob, né, ele se dizia preparado para o desencarne dele.
né? Ele se sentia, se vocês lerem o livro, eu não lembro qual livro que é, o título do livro. Se a senhora lembrar, a senhora fala aí, mas ele olha a importância, tá, gente? Por isso que você ter a informação é uma coisa. Para virar conhecimento, você tem que aprender e realmente compreender, senão vira apenas um decoreba. Jacob, né, mas depois ele mesmo fala disso, né? Ele se sentia muito preparado para retornar para a pátria espiritual. E aí, quando chegou a vez dele, ele se viu num momento totalmente desesperador, né? A começar pelo próprio velório. É verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Mas por isso que a gente tá, como você disse, então a gente tem que aprender, né? Mas também que isso possa virar esse conhecimento para que, como disse o irmão Bezerra, para nesse momento a gente não dá tanto trabalho, né? Achando, como o irmão, achando que a gente está preparado e na realidade não está nada. Então, esses conhecimentos são valorosos para a gente, é como você disse, para a gente poder mudar, né, os nossos hábitos, a gente poder realmente ajudar nesse momento e não, às vezes, causar ainda, né, mais desespero ou mais um tumulto ali naquele momento, onde aquele espírito precisa de paz, de tranquilidade, para que ele possa ir assimilando a sua nova existência, né, sua nova morada. Então, tudo isso é muito importante e esses esclarecimentos que o irmão Paiva traz aqui para nós, com certeza é muito útil. Muito bem, muito bem. Eu achei aqui, gente, eu não vou ler o artigo todo, mas eu vou colocar como link aqui no chat do Skype e depois para o pessoal que for assistir gravado vai estar o link também. Mas o meu pai vai atrás aqui, gente. Olha que coisa que a gente precisa, né? É um conhecimento que a gente precisa passar. Cremação, prudência e caridade, tá? O meu pai traz aqui vários relatos de Emmanuel, né? E ele traz também a palavra do irmão Bezerra de Menezes, Espírito, e também do irmão Flecha Dourada. Olha o que eles dizem, gente. Diz Flecha Dourada. Vocês estão vendo aí? Deixa eu aumentar aqui bastante, que aí dá para todo mundo ler. Estão vendo aí? Diz Flecha Dourada. Sobre a instrução de Emmanuel de que só se deveria cremar corpos depois de 72 horas, e olhe lá, isso seria boa condição para o espírito completamente em vida, desapegado da carne. O melhor é enterrar o corpo da pessoa que desencarnou. Vai para debaixo da terra aquilo que vem da terra. Isso é uma lei da natureza. Então, veja, até mesmo, gente, a cremação daquele ou daquela, né, que já está esclarecido, olha que o irmão Flecha Dourada fala, olhe lá, olhe lá. O que se espera é que como o irmão Paiva trouxe, né, está lá no Velho Testamento, em Gênesis, depois em Eclesiastes, o que é da terra, volta à terra naturalmente. E a irmã Bezerra de Menezes fala, ó, espalhem sempre que a cremação não é vista com bons olhos no mundo espiritual. Mesmo quando o espírito já deixou totalmente o vaso físico, as lembranças ficam registradas na memória espiritual. Deixemos a terra consumir aquilo que ela trouxe, sem agressões. Tudo que radicalize, tudo que afronte a vestidura humana, interfere no equilíbrio espiritual. Tratemos bem nosso vaso corpóreo, façamos dele morada de Deus. Imagine um acidente de um caminhão em alta velocidade batendo contra uma muralha. A cremação é algumas vezes pior do que isso. Então, né? Então, assim, toda uma. Né, por isso que a gente comentou, o meu pai comentou aqui também no livro. Vamos com muita sensibilidade, né? Com muita. É claro, né? A gente vai passar, alguém pergunta para nós, a gente vai jogar, ó, cremação, né? É claro que a gente vai saber colocar esses assuntos. Esse é o desafio, tá, gente?
quando Jesus falou ide pregai, está lá em Marcos, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, quando ele diz ide pregai, são essas informações. Não é pregar apenas assim, né, como levar a palavra de Deus, é levar também esses conhecimentos. Veja, né? O natural é aquilo que veio da terra, porque o nosso corpo é natureza, nós somos natureza. Então, viemos da natureza, construir, né, a nossa química, enfim, não vou aqui entrar nesse campo que eu não conheço muito, tal, mas tudo que tem na natureza tem no nosso corpo. Então, o que naturalmente a natureza criou, naturalmente a natureza vai absorver novamente. E vai gerar outras vidas e outra energia, né? A gente já entende que na natureza nada se perde, não é mesmo? Nada se perde. Tudo se recicla e renova. Mostrando, olha que interessante, né? Mostrando que mesmo na matéria a vida se expande, ou seja, ela continua em outras formas, mas continua, né? Eu lembro até, nostalgia pura aqui agora, eu lembro do filme do Rei Leão. O Mufasa explicando por cima, né? O ciclo da vida. Ele fala, né? O Simba, acho que pergunta, né? Ele fala, porque eles caçam, né, os animais ali, aí o Mufasa, né, fala, mas Simba, quando o leão morre e vai para a terra, os animais que nós caçamos comem da grama que foi fertilizada, né? Então, assim, é um ciclo, né, sem fim mesmo, né? Olha que interessante, né? A espiritualidade em todo lugar, né? Muito bem, vamos lá, vamos passar aqui a palavra para a irmã Maria Nazaré. Irmã Maria, quer trazer aí seus comentários, sua visão aqui do que nós comentamos e lemos? Fique à vontade. Está presente a todos. Irmão, hoje eu vou só ouvir que eu estou meio sem voz hoje. Tá bom, irmã. Estou conseguindo falar. Então tá bom. Ok, meu irmão. Obrigado por sempre estar aqui com a gente. Obrigado por ter se manifestado ontem, né? Assistindo a nossa reunião lá. Estava muito vibrante, né? Muito obrigado, tá bom? Agradeço. Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos de Taubaté para Jundiaí. Mandez, irmão Rafael. Querem trazer aí seus comentários, a visão do trecho que lemos? Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Deus está presente. Ô, Rafa, viva Jesus. É interessante, né? Como você falou daquela pessoa que estava passando lá fora e orou pelo rapaz que tinha desencarnado, né? Então, como a religião de Deus, né, ensina o novo mandamento, o amai-vos, né? Por isso é a importância de dar valor para a família, para os amigos, até para aqueles que nos fez mal, né? Porque é aquele ditado, como que eu vou ser lembrado quando eu partir? Ainda bem que esse aí era um carrasco, né? Esse daí então, nossa senhora, o que ele fez? Então as pessoas vão no seu velório e começa aquela fofoca, né? Que acaba prejudicando o seu desligamento, né? Então a importância mesmo de sempre podermos fazer o bem, sempre, qualquer oportunidade que você tiver de fazer o bem, de falar palavras edificantes, de mostrar esse caminho de uma forma, às vezes eu converso muito com a Raquel, às vezes você não pode falar com a pessoa de espírito que assusta, né? Então você fala de energia. Tem energia positiva, energia negativa. Então você está falando da mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então é um método que você usa para você conseguir fazer com que as pessoas olhem de uma forma diferente. Perfeito, irmão Rafael, perfeito. Aí, ó, né? Às vezes, gente, né, eu citei aqui, né, irmão Rafael, o ide pregai, né, que Jesus fala para todos nós. Aí a gente precisa passar uma informação nesse nível espiritual, e aí a gente fica meio assim. A gente pode utilizar outras palavras. Por exemplo, gente, para um irmão ou uma irmã, né, que a pessoa se considera ateu, você vai falar de oração? Não, porque oração naturalmente é algo espiritual, ligado ao sentido de religiosidade, ligado a Deus. Mas você pode falar de meditação. Meditar e orar têm os mesmos resultados. Inclusive, a própria ciência já tem alguns campos já mostrando isso, né? Então, você pode falar da mesma coisa de formas diferentes. Eu lembro muito, irmão Rafael, de uma história que o irmão Paiva contava, né, naquelas lições de vida, dos dentes do sultão.
Irmã Luceli, é fantástico, né? O sultão, né, ele teve um sonho, né, de que os dentes dele, como é que é? Os dentes caíam, né? A senhora lembra, mãe, a história certinha? A senhora lembra? Conta aí. Ele teve um sonho e no sonho ele perdia todos os dentes. Aí ele mandou chamar lá os magos lá para poder explicar. Aí o primeiro que veio falou para ele: que coisa horrível! Todos os seus parentes vão morrer antes do senhor. Aí ele manda açoitar lá o mago. Aí veio o outro e fala para ele: que maravilha, o senhor vai viver mais que todos os seus familiares. Aí ele manda dar 100 moedas de ouro. Aí quando ele está saindo, um dos que assistiu lá fala: mas você falou a mesma coisa que o outro falou? Ele falou assim: a verdade tem que sempre ser dita. Agora, a maneira com que ela é dita é que faz a diferença, né? Quer dizer, ele já falou, ele já trouxe um outro aspecto. Nossa, o senhor vai viver muito. Mas de todo jeito, os parentes dele iam morrer antes dele, né? Mas a maneira com que ele falou, né? Com que ele trouxe para ele fez toda a diferença. Ele ficou feliz e mandou dar 100 moedas. É verdade. A Miriam até falou aqui, mãe, agora. Mas realmente falou a mesma coisa, mas de forma diferente, né? Enquanto um foi para um lado muito dramático, né? Olha, né? Você vai ver todos os seus parentes morrer. O outro fala: não, você vai viver muito. Né? Acho que ele até fala, né, na história, né, mãe? Mas você verá a descendência dos filhos dos seus filhos. Aí todo mundo ficou: nossa, maravilhado. Falou a mesma coisa? Também. Mas é isso. O Rafael quer completar mais alguma coisa? A Raquel estava lembrando aqui da história do copo meio cheio, né? Ou meio vazio, né? É a visão de cada um. Tem uma visão que fala: tá quase cheio, ou tá quase vazio. Então é o modo que você vê e fala. É verdade. Muito bem. Obrigado aí, irmão Rafael, irmã Deise, sempre aqui com a gente. Um abraço aí para toda a família de Jundiaí, família legionária da boa vontade de Deus. Estamos aqui também com a irmã Isilda. Mas, Isilda, se sentir à vontade, quiser falar aí, fica à vontade. A irmã Olívia também, tá? Quiser complementar aí, irmã Olívia, trazer algum destaque, alguma pergunta, enfim, fica à vontade, tá bom? Só abrir o microfone aí e falar. Enquanto isso, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, as nossas reuniões, né? Aliás, a nossa reunião nesse final de semana, nas nossas igrejas ecumênicas da religião divina, começando aqui por Jundiaí. Aí, irmão Rafael, não se aposente da vida, a missão continua. É o tema que vamos estudar em todas as igrejas ecumênicas da religião divina, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, em Jundiaí, aqui prestigiando os nossos amigos, Rua Prudente de Moraes, 1010, Centro, a partir das 16h30. E a gente vai estudar, pessoal, o Cântico de Simeão. Passagem famosa, né, gente? Simeão que sempre lutou, né, pela sua vida de forma reta, né? Sempre esperando ali o próprio Cristo de Deus, e ele teve essa oportunidade. Para os amigos de Aguaí, mesmo tema, endereço Rua Doutores Paulo e Rodolfo Lanzoni, 595, Vila Nova Aparecida, lá em Aguaí, às 16h15. E aqui, em São José dos Campos, Avenida Rui Barbosa, 338, Jardim Bela Vista, também a partir das 16h15. Gente, esse tema é inspirado no Dia dos Avós, né, comemorado aqui no Brasil. Então, a gente já aprendeu aqui na religião divina, não é mesmo? Que nós aliamos a experiência dos mais velhos com a energia dadivosa dos mais moços, né? A gente até comentou, não sei se agora, não lembro se foi na reunião de sábado ou de domingo, mas acho que foi na de sábado. A gente falando sobre a amizade. Foi na de sábado. E aí, nós falamos um pouquinho sobre o bom companheirismo de João Evangelista. Lá no Apocalipse, em dado momento, ele fala, né? Irmão vosso, companheiro, na tribulação, no reino, na perseverança, na coisa
quando tá bom, quando tá ruim, né, tá aqui. Né? E aí a gente comentava, né? João Evangelista trouxe o Apocalipse num momento muito complicado da sua vida, né? Politicamente, ele era um preso ali por causa de pregar a palavra de Deus na ilha de Pátimo, já com 90 anos ou mais, né? Nonagenário. E ele trouxe, quer dizer, veja, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu já estou numa idade avançada aqui, acho que não vai render mais nada. Meu irmão, minha irmã, há tempo para tudo, né? Tempo para tudo. E a gente pode sempre dar bons frutos. Inclusive, a gente até comentou, né? Que João traz o Apocalipse, depois ele traz o Evangelho, né? Segundo o Evangelho de Jesus, segundo os relatos ali de João, e depois ele traz as epístolas dele. Quer dizer, olha, né? Quanta coisa ele fez já na melhor idade. Então, vai ser uma reunião muito especial. A gente conta aí com a presença de todos lá em Jundiaí, certo, irmão Rafael Irmandez, lá em Aguaí e aqui em São José dos Campos. Muito bem, gente. Então, nós vamos encerrar a nossa reunião aqui de hoje com essa música legionária, que vai ser uma prece para todos nós, a pedido aqui da Miriam. É a música Súplica a Jesus. Né? Então, nós vamos envolver todos os nomes, né? Aqueles nomes que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações, né? A gente sabe que quando nós formamos essa corrente ecumênica de paz e de boa vontade, ela não tem limites. Né? Então, vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção, fazer esta linda oração através desta música legionária, Súplica a Jesus. E todos aqueles que estão em nossos pensamentos e nos nossos corações possam receber a força espiritual destas palavras que são inspiradas em Jesus, o nosso Mestre. Ho, ho, ho. De responder ao apelo de uma alma sentida. Deixasse de responder ao apelo de uma alma sentida. Foi Ele quem nos disse que órfãos não nos deixaria. E conosco até o fim, Ele estaria. Muito bem, que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.
As nossas palmas a Jesus. Gente, vamos lá tirar nossa foto rapidinho, então? Podemos? Acharam que eu tinha esquecido. Quase que esqueci mesmo. Papai, eu quero tirar foto. Mas alguém me lembrou aqui, ó. Quero tirar foto, papai. Então vem cá. Eu tava perguntando bem antes o Rafa não vai tirar foto, não, mãe? Aí a mãe falou. Canta a música que você aprendeu, então. 1, 2, 3. Existe um lugar. Existe um lugar. É na religião. De Deus. É na religião. De Deus. Existe um lugar que me envolve em luz. Existe um lugar para falar com Jesus. É na religião. De Deus. É na religião. De Deus. Oh, 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 oh. eu sou feliz. Religião de Deus. Eu sou feliz. Religião de Deus. Eu vejo a luz. Religião de Deus. Estou com Jesus. Religião de Deus. Religião de Deus. Palmas para Jesus. Vamos lá fazer a nossa foto, então? Segura o livro aqui para o papai. Aí, dá para ver um pouquinho. 1, 2, 3, Jesus! Aê! Gente, muito obrigado. Ótima semana com Jesus. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Dá tchau para todo mundo. Tchau! Tchau, Alice! E o coração. Beijo, amor. Que Tchau. lindo você cantando, bem! Olha o Tchau, gente. coração. Fiquem com Deus. Obrigado. Coraçãozinho para você também. Tchau! Tchau.